Então, bom dia a todos. Vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por nos dar mais uma oportunidade, por estarmos aqui, por poder gastar um tempo para meditar na Tua Palavra, mais uma vez. Te agradecemos pela semana que tivemos, seja por coisas boas que tenham acontecido, seja pelas dificuldades que surgiram também, mas nós confiamos que o Senhor sempre nos abençoa com coisas boas e sempre está conosco, nos ajudando nas dificuldades. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Já te agradecemos de antemão pela semana que vamos ter pela frente, porque continuamos com a fé de que o Senhor vai cuidar de cada coisa. Deus, nos ajuda a ter a confiança de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mesmo quando elas parecem sair de controle, ou às vezes nós queremos ceder à tentação de controlar tudo ao nosso redor. Na verdade, só o Senhor pode fazer isso, e o Senhor muda a nossa vida de um dia para o outro, sem que nós possamos fazer nada. Por favor, nos ajuda a ter essa maneira de ver as coisas, de entender que o Senhor tem toda a autoridade sobre cada coisa que acontece. Por favor, nos ajuda a sempre sermos espirituais em cada situação que ocorre, seja na nossa vida, seja ao nosso redor, seja no país ou no mundo. Nos ajuda a enxergar as coisas com os teus olhos. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda agora, também nesse estudo que vamos fazer. Eu te peço por essas coisas, nos acompanhe e abra os nossos olhos para enxergar o que o Senhor tem a nos dizer. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, por um motivo ou outro, talvez eu acabe citando alguns, eu acabei vindo aqui trazer um tema que já foi falado, acho que algumas vezes. Encontrei inclusive algumas anotações que eu não imaginava, mas deve fazer já 2 anos, porque é tempo de eleições, né? E o curioso da história é que tem eleição lá fora, e em parte é como se tivesse eleição aqui dentro também, né? Estamos no processo de escolha do Conselho Eclesial. Então eu acredito que tudo se encaixa, porque o que nós vemos lá fora é luta por poder. E se nós não deixamos de lado essa maneira como o mundo vê, e enxergando que tudo é uma questão de batalhar e lutar para conseguir conquistar um poder acima de outras pessoas, a gente pode trazer isso para dentro da igreja, para dentro do reino de Deus. E infelizmente isso é o que acontece demais. As pessoas percebem que existe uma multidão dentro das igrejas que podem ser influenciadas, que podem ser usadas a favor delas. Então elas se aproveitam disso. Então eu vou trazer algumas coisas que já foram ditas outras vezes. Eu até pensei, será que vale a pena repetir? Pensei bem, não, talvez valha. Primeiro porque é uma maneira de testar se aquilo que nós entendemos da palavra passou o teste do tempo. Se depois de 1 ou 2 anos, 5 anos, se a gente lê aquilo e continua entendendo a mesma coisa, é possível, não é certeza, mas é possível de que nós provavelmente entendemos na forma correta. A gente consegue aplicar para 5 anos atrás, 10 anos atrás, 100 anos atrás, e depois de mais 2 anos, aplica de novo, parece que está valendo. Eu acho que aquilo que eu entendi do que a palavra diz ainda continua valendo. Então deve estar certo, esse entendimento da palavra está certo. Então nós fazemos esse teste. Em segundo, porque às vezes é bom relembrar, a gente esquece com o tempo, né?
E terceiro, porque eu acredito que algumas pessoas ainda não viram, ainda mais que está sendo gravado, então algumas pessoas talvez vão ter a primeira vez, a primeira chance, oportunidade de poder ter esse tipo de visão. Então nós vamos começar lendo lá em Mateus capítulo 20, porque eu acredito que seja uma passagem central para a gente entender como Jesus vê a questão da autoridade humana. Porque quando a gente fala de eleições, de política, a gente pode resumir como sendo uma luta pelo poder, pela autoridade. Então, em Mateus capítulo 20, a gente vai começar lendo no versículo 17. Que aqui Jesus, primeiro, ele fala sobre a morte dele, prevendo como que ia ser. E depois acontece uma situação em que Jesus vai poder descrever melhor sobre o que ele tem a dizer a respeito de autoridades. Então, no versículo 17, Mateus capítulo 20, versículo 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. O que não está escrito aqui nesse trecho, a gente vai continuar já, mas o que não está escrito aqui é todo o debate que aconteceu entre Jesus e Pilatos. Porque no meio dessa descrição aqui, ele está sendo entregue, ele já está falando que ele vai ser entregue para os gentios, ou seja, para os não-judeus, e nesse caso para os romanos, porque os romanos é que tinham autoridade naquela época. E aí Jesus seria entregue para os gentios. E naquele meio teve lá uma discussão, aliás, um debate entre Jesus e Pilatos, que a gente vai ler em seguida. E é curioso, porque realmente é um debate entre as autoridades. A autoridade absoluta, que é Jesus, absoluta do universo, debatendo com alguém que acreditava ser uma autoridade superior a Jesus. Na ignorância dele, ele achava que ele era o representante da maior autoridade da terra e que ele estava acima de Jesus. E a gente vai ler em seguida. E aí continua, então no versículo 20. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E aqui são parênteses. Dá para imaginar que eles nem sabiam do que Jesus estava falando, O que? Beber? Não, beber tá bom, a gente pega um negócio aí e goela abaixo, tá bom. Nem sabe o que eu estou falando. 23. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice. E nesse sentido, Jesus está dando a resposta: vocês não sabem o que vocês estão respondendo, mas a resposta foi certa, porque aqui dá para imaginar que Jesus está falando sobre sofrimento. Vocês vão acabar sofrendo do mesmo jeito que eu, porque esse é o destino de todos nós aqui. Vocês são meus seguidores diretos, vocês vão sofrer como eu vou sofrer daqui a pouco. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Curioso, Jesus não falou nada. Que seus bandos de gente infeliz e
mal intencionada. Quem vocês pensam que são para querer um lugar especial no reino de Deus? Não, Jesus não reclamou, não falou nada. Quem reclamou foram os outros, né? 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Aí já dá briga, né? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Esse é o resumo que Jesus dá sobre todos os poderes, as autoridades políticas desse mundo. É isso. O que elas fazem? Elas dominam. Elas se colocam acima dos outros. Exercem poder sobre elas. Então a natureza do poder político é esse: exercer poder, controlar e dominar as pessoas. É um resumo. Então, e com esse resumo, fica muito mais fácil poder lidar com a política. Quando você pensa em se envolver com uma discussão política e talvez tenha a tentação de ceder para um dos lados, e falar, não, eu sou desse lado, eu sou daquele, lembra que se você está fazendo isso, você está pensando que você está escolhendo quem vai controlar a sua vida, quem vai te dominar. Isso é justo para um cristão? Não é, porque se você se tornou um cristão um dia, quem é o seu Senhor? Quando você vai lá e confessa no momento do seu batismo, Jesus Cristo é meu Senhor. Então só tem um. Então não tem mais ninguém que te domine. Na verdade é uma luta para que ninguém mais domine sua vida, nem ninguém e nem o pecado. Então a nossa luta é não me deixar dominar por ninguém e nem por nada. E parece até um pouco parece uma conversa de revoltado, né? Ninguém manda em mim. Muitos dos que gritam isso são os maiores escravos que existem nesse mundo. Porque o que grita ninguém manda em mim, ele quer ser dominado pelos próprios desejos. E ele é escravo do pecado. Então aquele que grita Jesus é meu Senhor, ele diz: eu quero ser livre. Eu quero ser livre do domínio de outros e quero ser livre do poder do pecado. Quero me libertar. Então Jesus vai ser o meu Senhor. Então Jesus resume o poder político dessa forma. E como eu falei, a gente está no momento de uma escolha, né, eu nem quero usar a palavra acordo, mas de uma decisão conjunta dentro dessa igreja sobre quem vai fazer parte do conselho eclesial. E isso talvez causaria briga e morte, dependendo de onde fosse. Porque nessa mesma situação aqui, em outros grupos grandes, as pessoas saberiam: é a minha chance de poder dominar todo esse grupo aqui, de poder usar isso aqui ao meu favor. Eu vou poder controlar como o dinheiro vai ser gasto, eu vou controlar o que vai ser falado, eu vou conseguir controlar o meu ponto de vista, eu vou poder pegar essa palavra e poder usar de alguma forma para poder me favorecer os que estão comigo. E infelizmente isso é verdade. E falando inclusive de eleições, a campanha está começando e daqui a pouco você vai ver alguns figurões aparecendo com o candidato aqui do lado. Esse é o nosso homem, né? Ou às vezes é parente, né? O parentão aqui fala: esse aqui vai ser o homem de Deus lá para representar a gente. Volta aqui, né? Esse tipo de aberração, vamos dizer outro nome, são essas coisas que a gente vai ver acontecendo. Eu espero que a gente não veja, né? Eu nem quero ver isso aí. Eu só sei que vai acontecer, infelizmente. Né? Então, é a grande chance que as pessoas encontram de poder colocar homens em posição de poder, tentando dominar outros.
politicamente ou fisicamente. E o que Jesus fala, no versículo 26, ele fala: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então eu acredito que só esse trecho aqui, ele já deveria ser o suficiente para que qualquer cristão pudesse encerrar, cavar um buraco, colocar toda a discussão política lá dentro, jogar paz de terra em cima e concretar. Acabou, é fim. Eu não estou falando sobre a gente conversar a respeito de política, não é isso, mas sim qualquer tentativa de querer envolver o reino de Deus com poderes desse mundo, porque não tem como. Então ele fala: não será assim entre vocês. Então, se alguém no meio dos cristãos pensa em querer se tornar alguém mais importante, inclusive Jesus falou: quem quiser tornar-se importante, tá bom, vai em frente. Mas sabe como que você vai ser mais importante? Quando você for um escravo de todos. Quando você for aquele que vai servir. E acredito que a grande questão agora, nesse momento que nós estamos procurando decidir quem são as pessoas que vão fazer parte desse conselho, as pessoas não estão pensando assim: o que eu vou ganhar? Qual vai ser a minha vantagem em poder assumir uma posição dessas? Não, a questão estou disposto a pagar o preço? Eu vou ter que perder meu sono, perder meu tempo. Na verdade, vou acabar, eu acredito em todos os casos aqui, vou ter que sacrificar o tempo que seria para minha família. Eu vou ter que encostar minha família de lado um pouco, ou muito, para cuidar da vida dos outros, para zelar, para orar, para ir lá visitar, para resolver encrenca que a pessoa não consegue sair sozinha, dar a cara a tapa em algumas situações em algumas decisões que têm que ser tomadas, e que em todas elas a gente precisa de Deus, e um monte de erro vai acontecer, porque nós vamos acreditar que estamos tomando as decisões certas e elas vão ser erradas, e isso acontece na nossa vida também. Então nós percebemos: opa, olha aqui, não segui o que Deus ensina, ou fui no embalo, tomei essa decisão, olha o erro aqui, olha a consequência. Então essas pessoas estão tendo que tomar esse tipo de decisão, Então, se alguém vem para mim e fala: mas essas pessoas não estão preparadas, nenhuma delas, ou essa aqui talvez um pouco, essa aqui não, ninguém serve para isso, nossa igreja não cresceu o suficiente, não é maduro o suficiente, não tem convicção o suficiente. Olha, qualquer coisa que você disser nessa direção para mim, eu vou falar: também acho, isso mesmo, concordo, também, sim, vou falar sim para tudo. Concordo em paz. Mas uma coisa eu espero estar certo, é que as pessoas estão dispostas a realmente fazer por Cristo, e elas desejam ser o quê? Ser mais importantes sendo servos. Que não existe desejo de dominar, E as pessoas acreditam que elas estão esperando que vai aparecer aqui um Paulo de Tarso no meio da igreja, que vai ser o homem perfeito, que vai resolver tudo, E a gente ignora, a gente decide realmente ignorar que Jesus chegou e escolheu 12 homens que não eram ninguém, nada, pessoas ignorantes, sem instrução, e foram esses que Jesus chamou. Não chamou 12 dos grandes sábios, Jesus não chamou Nicodemos,
Um homem que poderia ser, um homem que tinha importância na sociedade. Por que não foi ele? Por que não? Por que Pedro? Por que João? Tiago e João aqui quase desandou aqui os 12. Né? Podia ter dado briga a ponto de, agora nós vamos embora então. Ou os outros 10 falaram, será que eu misturar com esses dois aí? Tchau. Podia ter chegado a esse ponto. Não. Né? Então, eu não acredito que esse é o coração das pessoas que desejam servir de verdade para Jesus Cristo. Né? Então, por exemplo, nesse grupo é isso que eu vejo. Estamos preparados? Não estamos. Pessoalmente não, mas quem tem que capacitar é Deus. Agora, e se Deus não capacitar? Se as coisas não andarem tão bem? Opa, então a gente vai ter muito o que aprender e continuar aprendendo. A igreja inteira. Todos. Mas como eu disse, vai ter problemas? Vai. Estamos preparados? Eu não acredito que estamos preparados. Eu não me sinto preparado nem um pouco. Não sei se talvez alguém se sinta preparado. Eu não acredito que nenhum de nós estejamos preparados. Por quê? Porque somos todos humanos. Nós não podemos estar preparados. Não existe como estar. Não tem como. Não existe. Agora, Jesus pode completar todas as coisas. Todas. Então, esse é um ensinamento que Jesus nos dá. É muito simples. Joga fora o que você vê lá no mundo. Para de terra concreta. Esquece. Quer ser importante? Seja importante. Seja. Você quer, entre aspas, alimentar o seu ego espiritualmente? Faça, faz do jeito certo. Depois você pode até se gabar depois. Fui incrível, me sacrifiquei demais, entreguei minha vida para Cristo e fiz um monte de coisas que os outros não fizeram. Mas aí Jesus vai falar, olha, você fez, sua motivação não é 100% certa, mas pelo menos você fez do jeito certo para a pessoa certa. Você foi um escravo para todos pelo meu nome. Você fez, que bom. Né? E ele diz, por fim, que ele foi um exemplo. Que ele, com toda a autoridade que ele tinha, veio para quê? Não para ser servido, para servir. O tempo inteiro ele ficou ajudando a todos ao redor, ajudando os discípulos, o tempo inteiro servindo e servindo. No mundo, assim, para não ser completamente injusto, na verdade, existem algumas situações sim, em que algumas pessoas elas sacrificam, trabalham muito. Né? Tem gente, inclusive, se gaba que é muito trabalhador. Então, essas pessoas trabalham, algumas delas realmente sacrificam. Olha, quando tem alguma encrenca aí, tem uma enchente, tem uma catástrofe, a pessoa tem que ir lá e mal dorme, porque a responsabilidade é dela, ela tem que resolver lá, tirar a cidade do buraco. Então algumas pessoas sim, elas realmente têm que, elas sacrificam e outros do outro lado estão lá xingando e falando, vocês, olha só o que vocês fizeram aí, é tudo culpa de vocês não resolvem nada. Mas a pessoa em parte, ela está sacrificando sim. Às vezes a gente não percebe, mas elas estão. Mas acontece que no fundo é pelo quê? Desejo de poder, desejo de autoridade. Então nesse ponto não é para ter nenhuma mistura dos cristãos com isso. Então agora a gente vai lá para João, que é o trecho que eu falei agora há pouco, em João capítulo 18. Os capítulos 18 e 19 eles deixam muito claro esse choque do poder de Deus com o poder dos homens. E aí como acaba
com a morte de Jesus, a tendência é acreditar que sim, os poderes são muito poderosos. Então, eles acabam ganhando até de Deus, porque o poder é deles mesmo. Então, aqui em João capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 40, mas em casa vocês podem ler o capítulo 18, o 19 também. Então, aqui no versículo 28 de João 18. Em seguida, quando Jesus já tinha sido preso, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, que no caso é onde Pilatos estava. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Só uma curiosidade aqui, né? Consegue imaginar o prefeito da cidade, né? Que está lá trabalhando, está lá na sala de governo dele, né? Você consegue imaginar que ele vai sair de lá, pegar o elevador, descer e sair para a rua para poder atender alguém? Um pouco estranho, né? Quer dizer, quem quiser falar que passe pelo controle, pela segurança, entra lá, se tiver o horário marcado, e você tem que ser alguém muito importante para querer falar com ele diretamente. E o curioso aqui é que Pilatos teve que sair. Todo político. Eu estou aqui no meio desse povo, todo judeu, um monte de regra que eles têm ali. Então, esse período aqui é meio perigoso, porque se a gente fizer alguma coisa que vai ferir a religião deles, vai ter uma rebelião aqui, e eu não quero encrenca, eu quero que a coisa fique sossegada. A gente domina, eles ficam quietinhos com a religião deles e pronto, vamos viver e tocar a vida sossegado. Eu não quero encrenca, por favor. Então tá bom, Páscoa, esse negócio que vocês fazem aí, é um momento especial do ano, tá bom, eu desço aí para vocês não se contaminarem comigo, tá bom, estou descendo, e desceu. Política para poder manter as coisas em ordem. Versículo 30. Responderam eles, Jesus, né? Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. O problema é de vocês, é judeu com judeu, o que eu tenho a ver com isso? Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? E Jesus aqui, ele já estava preso, já tinha apanhado, já não estava na melhor das situações. Mas Jesus estava tão ligado espiritualmente, isso é uma coisa absurda, né? Pensar assim, como que alguém pode ainda estar... Já começou a apanhar, já está sofrendo, porque sabe que vai acontecer logo logo com ele, e mesmo assim ele tem a força espiritual de falar para o homem que vai condená-lo daqui a alguns minutos para a cruz: você está falando que eu sou rei, mas foi você mesmo que falou, ou você ouviu de alguém aí? Qual que é a sua convicção? Ainda devolve na cara, assim, praticamente dá um tapa na cara de Pilatos. E aí Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? Ele já respondeu: não vem com essas histórias aí não. Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Então Pilatos está tentando entender: deixa eu ver se eu consigo me livrar dessa bomba aí, porque isso é coisa de judeu, eu não tenho nada a ver com essa história, eu não sei por que estão me trazendo esse cara para cá. E pior ainda, porque eu nem sei o que aconteceu aí, que culpa é que ele tem. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E com isso, Jesus diz claramente que ele é rei e que ele tem um reino. Porque, obviamente, isso é verdade. É o reino que nós participamos hoje. E Jesus podia ter explicado isso de outro jeito. Ele poderia ter falado: não, eu faço parte de uma coisa espiritual que você não tem nada a ver com a história, você não vai entender, porque você é gentil. É um negócio e a gente dá o nome disso de reino. E dentro desse reino, que não existe em lugar nenhum, eu sou o rei. Né? Então a gente faz de conta que é só nosso. Então não tem que você se preocupar não, porque você continua mandando aqui e eu mando lá no mundo da fantasia. Acontece que não existe esse mundo da fantasia. E o reino de Deus não é um reino da fantasia. E às vezes a gente pode realmente pensar que é verdade, a gente pode acreditar que o reino de Deus é um reino da fantasia, que ele só é um reino de verdade no céu e que na terra ele é como se não existisse. Ele não é representado aqui, é só lá no céu. Mas não é. Então, quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, só que ele é um reino que veio de fora, porque vem do céu, e ele vem sobre a terra, e ele é um reino de verdade, onde tem um rei que domina sobre os súditos, porque é isso que Deus faz, ele nos domina, não com a mão pesada, nos domina com perdão, nos domina com amor, nos domina com o Espírito Santo, com todas essas coisas, com a palavra. Então ele domina sobre nós, mas domina a ponto de que nós não aceitamos mais ser dominados pelos outros poderes. E isso é verdade. Nós temos que decidir quem domina sobre nós. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Não existe isso que muitas pessoas falam, que elas acreditam que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como se a nossa obediência pudesse ser dividida em dois e eu dou uma parte para cada um. Não. Existem aplicações para isso. Para certas coisas, você dá um mínimo para César e pronto, a parte de César está resolvida e eu continuo focado em Deus. Mas tem horas que tem conflito, você tem que escolher para qual dos dois você vai dar. Vai ser para César ou para Deus? Você tem que escolher para qual dos dois você vai ir. Para quem você vai ser fiel. Em alguns momentos, você tem que escolher um dos dois. Não é pegar a metade e jogar a metade para cada um. Nem sempre é possível fazer isso. Então esse reino, ele está aqui. E nós temos que ser obedientes somente a ele. E por uma questão de consciência e de manter uma ordem que Deus também espera que exista no mundo, nós obedecemos às autoridades humanas. Esse é o entendimento. Nós aceitamos como Jesus aqui aceitou. Eu vou ser morto porque já está escrito. Então eu vou me submeter a esse homem Pilatos, porque ele é o que vai me executar. E eu vou morrer e vou sofrer muito, mas eu vou me submeter a ele, porque ele é o responsável pela minha execução. Eu me submeto. Se alguma lei dos homens vai ser contra nós, então nós vamos ter que nos submeter. Nós vamos lutar contra ela. Nós vamos até, em alguns momentos, ter que realmente desobedecer, se for contra Deus. Mas se não tiver jeito, não tiver escapatória, nós vamos ter que simplesmente nos entregar. Tá bom, que venha o castigo. Porque o chamado da autoridade humana é manter a ordem. Essa é a parte que cabe às autoridades desse mundo. Então, existe um motivo para a gente se rebelar contra as autoridades? Não, a gente pode condenar, a gente pode até condená-las com direito, como João Batista fez. Nós podemos ver, tem a escritura, não lembro nem comentar agora, mas existe a escritura. Então chegou um ponto em que João Batista falou: você está errado, e publicamente deixou público essa crítica. E não é à toa que ele acabou preso, depois morto. Mas além disso, além de apontar o pecado das autoridades, nós não temos o direito de nos rebelar contra elas, ou de simplesmente sair xingando e falando mal delas. Não temos. Então Jesus
confessou que ele tem um reino, que ele tem autoridade e que se o mundo fosse, se esse reino fosse desse mundo, os servos lutariam para impedir que os judeus... Então ele falou, olha, eu até poderia causar uma encrenca aqui. Eu poderia arranjar uma encrenca para você, Pilatos, porque os meus servos estariam vindo aqui e causar uma rebelião. Aquilo tudo que você não quer ter na sua vida. Rebelião na sua terra. Poderia ter se o meu reino fosse desse mundo. Mas como ele não é, eu vou continuar sendo autoridade, mas eu vou me submeter e morrer mesmo assim. Vou me entregar, vou morrer. Só que eu sei que eu vou ressuscitar depois, então não tem problema. E aí nessa, versículo 37, então você é rei, disse Pilatos. Ufa, agora, acho que agora encontrei alguma coisa. Pronto, pelo menos a gente resolve o problema aqui, eu te mato e está tudo bem. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. 38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Então Jesus, mais uma vez, fez aquela pregação. Primeiro, tu dizes que sou rei. Bom, então você que está falando, se essa é a sua interpretação, se é assim que você quer entender, então tá bom, eu sou um rei e agora para você eu sou uma ameaça, porque eu sou uma autoridade que está te desafiando, porque eu estou me colocando como rei dos judeus. Eu então seria uma autoridade e você é a autoridade falsa, então quem me segue vai querer te derrubar, como alguns já estão tentando te derrubar. E nós sabemos lá dos zelotes, né, que queriam matar os romanos, arrancar os romanos de lá. Então Jesus falou, tá, se é assim, se é o que você quer, tá bom, pode entender que eu sou rei, então. E aí ele fala que ele nasceu com uma razão, para vir ao mundo, testemunhar da verdade. E aqui a frase para terminar, todos os que são da verdade me ouvem. E aí a gente volta para tudo que Jesus ensinou, tudo. Não é? Vamos esquecer autoridades e política, mas tudo o que Jesus ensinou durante todo o tempo que viveu. O que ele diz aqui é que ele veio testemunhar da verdade, então tudo que ele falava para as pessoas, ensinava, era verdade. Ele veio trazer a verdade. Verdade absoluta. É isso aqui, ó. É assim que tem que ser, assim não é para ser, assim é para ser, assim não. E veio trazer a verdade. E ele diz, todos os que são da verdade me ouvem. Então, quando ninguém tem desculpa, nenhum ser humano vai ter a desculpa, porque quem ouve, quem escuta a verdade, e essa pessoa é da verdade, ela ama a verdade, ela vai ouvir e vai seguir a Jesus. Ela vai tomar essa decisão de tomar um partido. Eu vou com Jesus. E outras pessoas, elas vão escutar as palavras, mas elas não são da verdade. Elas não amam a verdade. Aí elas preferem seguir qualquer coisa que ela acha que é melhor. E ela toma um outro rumo. E fala, não. Jesus, a verdade, não. Tem outras coisas melhores. Prefiro tal lado. E vai para lá. Então, todos os que são da verdade me ouvem. Então, essa preocupação de querer forçar com que as pessoas acreditem em Jesus não existe. Não dá para fazer isso. A gente fala da verdade, a gente usa as Escrituras, anuncia o Evangelho, e aí, quem é da verdade ouve. Então, você que, sendo cristão ou ainda não sendo, sempre vai ser essa pergunta: você é da verdade? Porque se você é da verdade, você ouve a Jesus e você segue o rumo dele. Você toma o partido. Aqui sim você toma um partido, você toma um lado. Eu sou do lado de Jesus.
Se você ouve a verdade, mas você escuta a verdade, mas você não ouve, você não toma para você e você não toma esse partido, você vai para o outro lado. Não tem como ficar no meio. Tem que se tomar sempre um partido com Jesus. Como eu falei, não estou falando aqui de tomar um partido político, óbvio. Mas isso também vale, porque se você pensa, as eleições estão chegando e eu tenho que escolher alguém, não, você não tem que escolher ninguém. Tire essa culpa de você. Saiba, se fosse para votar em alguém, teria que se votar em Jesus e pronto, porque Ele é a autoridade. Mas isso você faz com a sua vida. Esse é o seu voto, a sua vida. Você entrega a sua vida para Ele. Né? Você ouve a verdade, você segue a verdade. Acabou. Foi a única escolha política que você... É a única que você tem que fazer na sua vida. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Ah, mas você é obrigado a ir lá votar. Obedeça ao que a lei diz. Se você quer ir lá porque você fala, eu sou obrigado a ir, então vá lá. E você tem diversas opções de cumprir com a sua obrigação e você não é obrigado a escolher ninguém. Você não é obrigado a dar volta para ninguém, mesmo indo lá. Então, você tem a sua opção. Ah, mas estou com medo, estou preocupado de ir com essa doença toda e ainda tem que ir lá, isso aqui. Se isso é um peso para você, então eu já te alivio, você nem precisa ir. Você pode deixar para no futuro, você vai lá e paga uma multa estratosférica de, acho que são R$3, e pronto. Por quê? Porque se você faz isso, você está resolvido. Vai levar uns meses, mas você resolve. Se você não fizer isso, você pode ter o seu CPF cancelado. Isso, mais louco que pareça, é verdade. E se você não tem CPF, me parece que você vai ter dificuldade para poder pagar ou receber. Né? Então ninguém pode comprar e nem vender sem ter a marca do CPF. Me lembra alguma passagem da Bíblia. Então você resolve dessa forma. Pronto, você pode cumprir com a sua obrigação, porque você é obrigado. E você não é obrigado a escolher ninguém. Porque, bom, o tempo não vai permitir isso, você pode, até posso deixar talvez como material de consulta. O que o mundo tenta nos vender é que nós decidimos quem governa. Que não é verdade, não é. Porque ninguém é dominado apenas pelas pessoas que assumem certos cargos, tem outras pessoas por trás. E além disso, se essa democracia, como se diz, fosse verdadeiramente democracia, nós não seríamos obrigados sequer a poder escolher um candidato. Você nem seria obrigado, como em muitos países é assim. Você não é obrigado a votar sequer. Mas aqui você é obrigado. E aí depois as pessoas vão jogar na nossa cara que, mas fomos nós que escolhemos tal pessoa. Então agora nós não podemos reclamar. É típico do diabo. Ele te faz tropeçar e depois joga na sua cara. Foi você que fez, foi você que decidiu, foi você que escolheu. Então, qual que é a ideia? Se purifique. Faça o que for necessário, obedeça às regras, se elas não vão contra a sua consciência. Tá? Vai ter eleição, como eu falei, você vai ter que ir lá e dar seu voto. Então, preencha o valor qualquer lá que seja necessário para que a urna eletrônica aceite seu voto como válido. Opa, validei, eu coloquei uma coisa que não conta como voto, mas a máquina aceitou. Que maravilha. Pronto, não votei em ninguém, porque eu não posso tomar partido nenhum de ninguém. Fui. Não vou tomar partido de ninguém, porque eu sou cristão. Eu não vou tomar partido político, não vou entrar nesse jogo. Vou lá e preencho o número que seja necessário para me livrar sem votar para ninguém.
E se for o caso, não, prefiro nem ir. Eu vou lá e me acerto depois, pago a minha multa, talvez com uma situação de saúde melhor e não vou correr risco desnecessário, né? Porque agora existe a campanha para se ir lá e votar e de repente já não tem mais risco. A gente não pode, continua sem poder fazer certas coisas. Até pouco tempo nem as igrejas podiam abrir, mas as eleições vão acontecer normalmente e por algum motivo não vai ter risco, né? Então são as ironias da vida. Então, nós estamos terminando agora e a mensagem que eu gostaria de deixar não é sobre, espero que não tenha sido entendido dessa forma, não é nenhum tipo de desobediência civil, rebelião, coisas desse tipo, mas sim que nós temos que deixar claro, no nosso coração tem que ficar claro, tem que ficar claro para Deus também, que o nosso posicionamento eu não quero me contaminar com a política, que é algo que vai contra os princípios que Jesus mesmo ensinou, porque foi Ele mesmo que falou: aqui está o exemplo do que o mundo faz, o mundo domina, e entre vocês não é para ser assim. Então Ele está deixando claro, isso é coisa do mundo, é um mau exemplo. Nós não devemos nos colocar no meio e contribuir com isso. Nós temos que ficar fora, porque isso faz parte de um exercício muito prático, e isso é o que eu mais desejo fazer quando eu estudo a Bíblia. O que eu posso tirar de prático para que eu possa fazer na minha vida e enxergar na minha vida que Jesus está dominando a minha vida de verdade. Porque da boca para fora não é muito difícil. A gente canta algumas canções, a gente ora, talvez até um pouco mais sem muita vontade às vezes, mas aí a gente diz: estou orando, estou lendo a Bíblia, estou cantando, estou indo nos cultos, então me parece que eu sou um bom cristão. Só que aí a verdade do Evangelho aparece na prática da nossa vida. São naquelas decisões pequenas que a gente toma todos os dias. Ali sim você enxerga o poder de Cristo no dia a dia da nossa vida. Então, quando a gente fala de política, é mais um aspecto da vida. E aí o poder de Cristo tem que ser deixado muito claro também nas nossas decisões, em termos de eleições, em termos de política. E por fim, a gente precisa entender que enquanto outras igrejas lutam, existem lutas dentro de algumas igrejas pelo poder interno, porque essas pessoas sabem que elas podem ganhar muito conquistando essas posições. Aqui no nosso meio não pode ser assim. Eu acredito que não está sendo assim, espero que continue não sendo assim. Temos que continuar vigiando para que realmente não seja assim e continue não sendo, mas não pode ser. Então nós estamos decidindo e vamos decidir escolher pessoas que vão fazer parte desse conselho eclesial, e essas pessoas não vão ser as dominadoras do grupo, não vão ser as pessoas que vão ter a autoridade exclusiva de decidir o que é feito ou desfeito aqui dentro. Não, essas pessoas vão ser as servas que vão sacrificar de graça para poder ajudar essa igreja, para ajudar os que já estão aqui, para ajudar aqueles que vão vir a crer. Então vamos terminar com oração. Deus, obrigado mais uma vez por essas palavras, e eu te peço que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas com o coração correto. Deus, nos ajuda a eliminar do nosso coração qualquer desejo de dominar ou querer ser dominado por homens, porque esse é o modelo do mundo. Deus, nos ajuda a ter muito claro no nosso coração e com a motivação correta aquilo que Cristo falou, que nós possamos sim desejar ser servos uns dos outros,
em Teu nome, para poder ajudarmos uns aos outros a viver com o Senhor. Por favor, nos ajuda a nos distanciarmos completamente da política desse mundo, mas ao mesmo tempo alimentarmos o respeito que é devido, a parte de obediência que é devida, para que nós possamos ter uma vida pacífica. Eu oro para que as autoridades continuem fazendo o trabalho delas, porque existe muito trabalho a ser feito e elas têm essa autoridade hoje e elas precisam fazer esse trabalho. E eu oro para que elas possam fazer da melhor forma possível e nos ajuda a não nos rebelarmos contra ela, a causar problemas, a nos direcionarmos contra elas, porque o Senhor deu a essas autoridades um poder limitado para que elas possam fazer o trabalho delas. Por favor, nos ajuda a não sermos rebeldes, mas ao mesmo tempo não nos deixa levar pela briga de poder que existe nesse mundo. Oro para que, ainda mais aqui dentro, que no Teu reino não exista isso. Deus, tira qualquer desejo de poder, de autoridade, de influência que possa existir, para que todos sejam servos, para que todos sejam escravos uns dos outros, sempre dispostos a sacrificar e não a desejar ganhar algo. Eu te peço por essas coisas. Por favor, purifica o nosso coração para que nós possamos compreender essas coisas, ter essas coisas no coração, de uma forma correta, da forma que o Senhor deseja que seja. Porque é o Senhor que é a autoridade absoluta. E nós queremos fazer as coisas de acordo com a Tua vontade. Eu te peço por isso. Por favor, nos acompanhe nessa semana. Deus, ora para que possamos continuar ouvindo a verdade e sermos da verdade. Eu oro pelas pessoas que estão nesse mundo para que elas escutem a verdade. Oro para que as pessoas que têm a chance de ouvir o Evangelho, que elas sejam da verdade e que elas escutem e elas se dobrem diante do Senhor e aceitem que o Senhor é Senhor delas. Peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Cristo a todos, amém? Neste momento da Santa Ceia, queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, amém? A palavra de Deus fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, amém? Amém? Um dia Jesus fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, né? E quando Jesus Cristo ele passa, né, a obedecer a Deus, no livro de Apocalipse, ele é exaltado, né? Ele fala: todo joelho derrubará diante dele, no céu e na terra. E no céu os 24 anciões, os anjos se prostram, os seres viventes se prostram diante dele, reconhecendo que ele é o Cordeiro digno de receber a glória, o poder, a majestade para sempre, em nome de Jesus. Por isso que quando nós
atitude de nós, se nós de fato imitar Cristo Jesus em nossas vidas, com certeza, né, estamos obedecendo a Deus. E com isso vamos receber a coroa, né, da vitória, né, quando chegar no céu com Deus. Porque às vezes em nossas vidas, às vezes a gente se converte ou se convence muitas das vezes, mas passa a ver uma vida, não completamente, mas muitas vezes fazendo a nossa vontade e muitas vezes a vontade de Deus. Isso muitas vezes não agrada a Deus, porque às vezes é dividido, né? Olha, eu faço aquilo que me agrada, eu faço aquilo que agrada a Deus, e dessa forma eu vou levando a minha vida. E esquece de fato que todos nós, no final, vai ser julgado, independente de ser justo ou injusto, né? Vai ser julgado. Por isso que muitas vezes as nossas convicções, o que muitas vezes nós temos, e falamos, nossa, eu acho aquilo, né? Eu penso que é assim, essas coisas não é dessa forma. Jesus nunca falava, eu acho que é assim, eu penso que é assim, não. Era sempre obedecendo a Deus. Tudo que Deus falava, fazia, sem reclamar, sem murmurar, sem dizer uma palavra. Era a vontade do Pai que estava ali sendo feita. Por isso que Deus exaltou, né, na mais alta posição, como falamos, por isso Deus exaltou a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Por isso, o que Deus quer que nós façamos? Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Mas, meu irmão, é difícil imitar Cristo, né? Olha, se nós se esforçar, se nós de fato se dedicar a Deus, buscar a presença do Senhor, né? Tudo é difícil, porque a vida espiritual é difícil, meu Deus. Espiritualidade é muito difícil. A vida humana é muito simples, muito fácil de viver. Mas a vida, para depender de Deus, é muito, tem que ser muito desafiante, porque nós temos que negar a nossa carne, tem que negar a nós mesmos, e muitas vezes não queremos negar, não queremos imitar, e quando deparamos com situações, né, que vem muitas vezes nós estamos sendo lapidados ou provados, né, às vezes a gente criticamos essas coisas de Deus. Eu estava estudando, né, sobre um texto na Bíblia que ele fala assim, né, Jesus fala, ninguém vence o mundo se não tiver em Cristo, ou no Filho, né. Eu falei, poxa, ninguém vence o mundo se não tiver em Cristo Jesus? E porque muitas vezes eu comecei a pensar em mim mesmo. Por que às vezes eu estou no trânsito e alguém, o carro me fecha, uma coisa acontece, e eu fico furioso? Porque naquele momento eu não estou em Cristo. Se eu estivesse em Cristo, não agiria daquela forma. E só vence o mundo se estiver nele. Só vencemos as provocações, só vence as situações, só vence a casa se estiver nele. E como eu posso estar nele? É como uma palavra dele, né? Vou pregar aqui um dia, né? O salmista fala, medito na palavra dia e noite, né? Dia e noite. Eu botei um louvor, você conhece, se você conhece, do J. Neto, fala pensando bem, conhece? Conhece aqui? Ele fala, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica muitas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar, né? E aí, quando ele fala assim, que eu acho muito interessante, importante, que ele fala que sem ter Cristo é um morto vivo, querendo se levantar. Não levanta, porque de fato não tem Cristo. É um morto vivo, né? O que é um morto vivo? Né? Nós sabemos, quando olha para o mundo assim, nós falamos de pessoa morta, não olha para o caixão, para o velório, né? Mas para Deus não. A pessoa que está morta é quem tem no coração, né? Quem não tem isso no coração. E quando eu olho para essas coisas assim, eu fico assim imaginando, né? Que às vezes erramos ou pecamos por não imitar Cristo em determinadas situações. E às vezes também nós falamos assim, olha, se eu fazer isso, eu vou ser prejudicado, ou eu vou ser, criticado. Não. Mas às vezes falta entender essas coisas muito de fato, para a gente chegar a essa situação onde o que é imitar Jesus Cristo? Nós estamos vendo um tempo muito difícil, né? Difícil demais, que provações de corações. E como vamos ficar, né? Como vamos proceder aqui para frente? O que vai acontecer, né? Como vai ser nossas vidas aqui para frente, né? Mas nós, de fato, em Cristo Jesus, não podemos ter medo nenhum, de forma nenhuma. Não podemos estar desesperados, preocupados com o que vai acontecer. Só sabemos de uma coisa, né? Então foi pregado, né?
Jesus, Deus está no controle de todas as coisas, daquele que obedece, daquele que faz a vontade dele, daquele que faz o querer dele e o agradar dele. Quando se propõe. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa, né? E a pessoa falou assim: sua igreja vai faltar dia 18? Eu falei: é. Eu falei: mas amanhã está aberto, né? Os cultos sempre estão lá, né? Muitas vezes, o que nós queremos, muitas vezes, é que, às vezes, tem o desejo de estar com Deus, tem a vontade de estar com Deus, mas tem que se esforçar para as coisas acontecerem. Tem que se esforçar muito, né? Se esforçar. E muitas vezes, o que falta, muitas vezes, nós é imitar Jesus Cristo. Eu vejo assim, muitas vezes, Jesus Cristo saía de um povoado, às vezes andava 10 quilômetros para outro povoado, né? E podia voltar, vamos descansar aqui, ficar 3 dias aqui, descansar um pouco, e depois nós vai. Não, pelo contrário, continuava sempre avante, avante, avante. Porque ele veio só fazer o quê? A vontade de Deus, a vontade do Senhor. Era a vontade de Deus que tem que fazer, que fez ali. Nem a vontade do homem ou de si mesmo, né? Por isso que nós possamos ter essa atitude de Cristo, de imitar, né? Onde estiver no trabalho, em casa, né? Na rua, no trânsito, né? Para não deixar, vigiar o máximo possível, para estar, se policiar o que puder, para imitar Deus, para imitar Jesus Cristo, o Filho dele, e de fato receber essa coroa, né? De glória, de honra, no nome de Jesus, né? Eu vou orando aqui, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, neste momento, Senhor, que estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, aos irmãos que estão em casa, meu Deus. Queremos te agradecer, Deus, de saber, Pai, que Tu deste Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para que possamos ser reconciliados contigo, Senhor. Sabemos, Deus, reconhecemos, Pai, que não somos merecedores, somos falhos, Pai, pecador, tantas vezes infiel e injusto, Senhor. Mas Tu, Deus, com o Teu amor, pelo sangue do Cordeiro, fomos encontrados, lavado e remido, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para glorificar e para dizer o quanto és digno, louvor, de honra e de glória, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo que fizeste em nosso favor. Obrigado, Deus, por nos amar tanto, e nos ama, por nos proteger, por nos guardar, por nos saber, Pai, que mesmo, Pai, num tempo difícil, Pai, tem sempre cuidado de cada um de nós, nossas famílias, Senhor. Por guardar a Tua igreja, Pai, e proteger, Senhor. E saber, Pai, que tem feito, Pai, grandes coisas em nossas vidas, Senhor. Mesmo sabendo, muitas vezes, que nós somos falhos, pecadores, mas tem nos amado tanto, cuidado de cada um de nós e nos perdoado, Pai. Fica conosco, Pai, nos abençoa, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus soberano, amado, recebendo, Pai, esse sucumbiu, pela tua terra, Senhor, quero agradecer, Pai, pelo Teu sangue. O Teu sangue é vida, Senhor, e através desse Teu sangue, Pai, derramado naquela cruz, Pai, nos compraste, Pai, como Tua palavra, Apocalipse, compraste povos, raças, nações, Pai, trigo, Senhor, espalhado por toda a face da terra, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, Pai, adorado, Pai. Obrigado por tudo, Deus maravilhoso. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai, tem dado para cada um aquele que Te busca, Senhor. Que Tu possa, Pai, nos guiar sempre, nos fortalecer, Pai, nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.